Olá, esse é o canal Reação em Cadeia. Eu sou Enoque Mansur, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu estou com um convidado e amigo, Johnny Cria, rapper, apresentador, MC, locutor, dentre outras coisas, assistente social, historiador, e está aqui para a gente bater um bate-papo sobre cultura, que é o foco, e para ele contar a trajetória de vida dele, as histórias, memórias, coisas que são relevantes para que a gente possa ter um bate-papo produtivo e eu creio que vocês vão gostar bastante também. Por favor, Johnny. Queria agradecer primeiramente o convite do canal Reação em Cadeia, agradecer em especial o convite do Enoque, dizer que eu estou muito feliz de estar podendo fazer parte desse projeto, né, e podendo passar um pouco dessas experiências acerca do que ele falou, e também contribuir, né, para o debate público, né, que hoje de alguma forma é atravessado por muitas notícias falaciosas, meias-verdades, fake news, e eu acho que é importante que a gente possa fazer programas como esse, que tratam de fazer o debate público de uma forma qualificada, né? E hoje a gente traz de tudo que ele falou aqui, das atividades que eu participo na minha vida, falar um pouco mais sobre a questão da cultura, do movimento hip hop, a qual faço parte desde 2002, né, no movimento hip hop, me organizando através da cultura hip hop. Mas, obviamente, que isso é transpassado pelas questões políticas, transpassado também pelo debate dos elementos que compõem o hip hop e como é que eles se relacionam com a sociedade. Então, acho que hoje eu venho aqui para poder ajudar o Reação em Cadeia a criar essa reação no bom sentido de um debate qualificado, debate público qualificado. Então eu gostaria que você começasse falando sobre a sua trajetória, de onde você veio, onde você cresceu, como você se inspirou para criar, né, para criar cultura, para ser um agente cultural que de fato você é e muito bem qualificado, para que o nosso público possa entender melhor da sua trajetória e conhecer você um pouco melhor e o seu trabalho atualmente. Bem, eu sou cria da Baixada, né, como a gente gosta de dizer. O meu apelido, o meu vulgo, né, como o pessoal no hip hop chama, Johnny Cria, vem do fato de eu ser cria da Baixada, disso ser uma alcunha que a gente usa muito, uma gíria que a gente usa muito, né, no dia a dia. Algumas pessoas acham que isso pode ter uma conotação ligada a quem, sei lá, alguém participa às vezes do crime, né? Atividades criminosas, mas não. Cria é aquela pessoa que vive a realidade de uma comunidade, é criado dentro de uma comunidade, conhece aquela realidade, portanto, tem condições de fazer uma avaliação mais qualificada da sua própria realidade, né? Então, através disso, acho que o cria tem essa conotação de quem sente a realidade concreta e tem mais elementos para poder apresentar essa realidade. Eu sou proveniente da Baixada Fluminense, mais precisamente Duque de Caxias, e desde muito jovem, né, eu sempre procurei militar no movimento social, né, então eu comecei já militando ali no movimento estudantil, fiz parte do Grêmio Estudantil da minha escola, né, que era uma escola municipal de Duque de Caxias. Depois de fazer ensino médio, passei um tempo no sul do Brasil por conta de uma série de acontecimentos da minha vida. Fui morar com meu pai no sul do Brasil, lá também, fiz parte do movimento estudantil. E desde 2002 eu faço parte do movimento hip hop, primeiramente como MC, né? Depois como apresentador, mestre de cerimônia, através de rodas culturais, né? Batalha de MCs, que é uma expressão do hip hop, uma atividade, um evento de hip hop que acontece em diversos lugares do Brasil, do mundo também. Hoje em Niterói, né, um cenário importante do hip hop do Rio de Janeiro. Nós temos aí 8 rodas culturais hoje, né, que funcionam na cidade. Em São Gonçalo, mais uma quantidade grande também. Hoje é uma expressão do hip hop. Essa modalidade da batalha de rima se tornou uma expressão do hip hop, além, obviamente, do envolvimento dos elementos do hip hop, né? O DJ, o dançarino de break, a dançarina de breaking, os MCs, as MCs, os DJs, as DJs e também o elemento abstrato, digamos assim, que é o conhecimento, né?
Hoje o hip hop tem esses 4 elementos: DJ, o MC, o breaking, o dançarino de break, a dançarina de breaking, e o grafite também, né, que é um dos elementos. E o conhecimento, onde que é a base, onde que a gente faz o debate que esses elementos abordam, né? Então o elemento do grafite, ele não necessariamente é apenas a expressão de uma arte visual, mas também a expressão de uma ideia, expressão de uma figura de protesto através daquele grafite. E todos os elementos têm as suas peculiaridades, né? E é nesse movimento em que eu me organizei na cultura, e é esse movimento que eu defendo hoje, né, na minha atuação cultural e política. Era muito interessante. Inclusive, a gente antes de estar gravando, a gente estava conversando sobre isso, e a questão do breaking, né, de dance, da dança break agora vai passar a ser esporte olímpico também. Então isso é uma conquista incrível, né, para a cultura e para o movimento do hip hop, que também esse ano, 2023, vai fazer 50 anos do movimento hip hop. Então é um marco histórico muito importante, e eu gostaria que você falasse um pouco da sua experiência como grafiteiro também, que você também trabalha nessa arte, né? E sobre essa questão dos 50 anos, desse marco histórico do movimento hip hop. Como que isso é importante, como que isso pode agregar ainda mais para a união dos movimentos e para o crescimento e desenvolvimento do movimento hip hop no Brasil e no mundo. É importante demais, né? Então é importante até começar do começo, né? Perdoando a redundância. O hip hop faz 50 anos, né? O cinquentenário do hip hop acontece agora, em 2023. E é muito importante que a gente tenha noção da capacidade de mobilização em torno de causas sociais que o hip hop capitaneia em todo mundo, né? Obviamente que o hip hop pode ser visto apenas como um gênero musical, mas na verdade ele é esse movimento que tem todos esses elementos que eu coloquei aqui. E foi bom você falar um pouco sobre essa questão do breaking, apesar de eu não sou dançarino de breaking, mas é importante, né, defender a ideia de que o breaking já nasce como esporte, mas no país como o nosso, onde o incentivo ao esporte é algo ainda muito escasso, o breaking também já nasce como um esporte precisando de apoio, né? Porque o dançarino de break, para poder desenvolver a sua arte, desenvolver o seu esporte, ele precisa de espaço adequado, ele precisa de estrutura adequada, ele precisa de acompanhamento nutricional, ele precisa de academia, ele precisa se exercitar além dos movimentos de dança, né? Para ele poder ter ele vai para isso realmente se tornar um atleta. Então, assim, aproveitando aqui, né, o alcance desse canal, dizer que é muito importante, né, que os municípios, que o Estado do Rio de Janeiro, que o Ministério dos Esportes, enfim, as secretarias de esporte venham a incentivar a prática do break como esporte, dando também essa estrutura necessária para que esse esporte possa se desenvolver cada vez mais. Essa relação que o break vai ter com o esporte, ela pode ser diferente para o hip hop, né? No hip hop, ela continua sendo vista como uma expressão de dança, né? Que faz parte do conjunto dos elementos do movimento hip hop. E para fora do movimento hip hop, no esporte, ela vai ter obviamente um outro foco, né? Foco atlético. Então, nas Olimpíadas terão movimentos que serão movimentos obrigatórios. Assim como em outros esportes, onde você precisa fazer movimentos obrigatórios, ginástica olímpica, ginástica rítmica desportiva. Existem movimentos ali que são obrigatórios. Então, já na dança, é livre, né? Esse estilo é livre. É o freestyle, como a gente diz, inclusive, também para os MCs que rimam improvisação. Então eu começo assim, né, com a necessidade de que a gente tenha esse olhar para essa nova categoria em que o breaking vai se colocar como esporte. No mais, lembrar
que os 50 anos do movimento hip hop, do hip hop, ele, para nós, é um momento muito caro. Por quê? Porque o hip hop hoje é catalisador de grandes lutas no mundo, né? Lutas que são necessárias e que são legítimas também, né? No Vidas Negras Importam, né? O Black Lives Matter, que aconteceu nos Estados Unidos, o movimento hip hop teve muita atuação na divulgação desse movimento, que ocorreu lá, né, depois daquela morte, né, daquele fatídico acidente provocado, né? Provocado, na minha opinião, assim, um assassinato, né? Um assassinato na frente de todos, covarde, que gerou toda aquela série de protestos e que, de alguma forma, veio apenas a reforçar ainda mais a necessidade de se lutar contra o racismo, de se ter cada dia as nossas ações serem para desconstruir o racismo estrutural, né, que existe, né, que a gente vê todos os dias acontecer. É importante que a gente tenha a noção da importância que o movimento hip hop tenha por dentro dessa luta. Não apenas dessa luta também, né? Eu sou um dos organizadores, né, e também mestre de cerimônia da Roda Cultural do Barreto, que acontece na comunidade do Buraco do Boi, em Niterói. E na nossa roda cultural, antes dos MCs começarem a batalhar, a duelar entre si com improvisações, a gente tem uma série de regras, né? Então, o MC, ele pode ter uma batalha de improvisação com outro MC, mas na nossa roda cultural a gente não permite machismo, a gente não permite LGBTfobia, a gente não permite racismo. Então, assim, e nem capacitismo também, né, que acho que é algo importante também, que é bom de se colocar, que isso também ajuda a construir uma consciência. Ora, o hip hop enquanto movimento, ele tem um compromisso em debater as questões sociais, então ele precisa também, nos seus eventos, ainda que alguns julguem como entretenimento, de também abordar esses debates importantes e legítimos. Muito bacana, cara, essa tua explicação sobre o movimento hip hop, a sua história nesse movimento. Eu não sabia dessa roda que você faz parte no Barreto. Eu sei sim que há roda no Barreto, mas eu não sabia que você era organizador. Mais um privilégio para mim ter a sua presença aqui comigo. E uma coisa que eu gostaria de saber de você também, porque você mencionou o capacitismo, né? Capacitismo é uma expressão que muito pouca gente conhece. Sim. Infelizmente. Sim. Né? Então, seria importante você, como historiador e como assistente social que também esclarecer, talvez, o que é o capacitismo, para as pessoas terem uma melhor compreensão, porque quando a gente fala de preconceito contra a pessoa com deficiência, as pessoas entendem com maior facilidade, né? Então, apesar de ser uma redundância, porque eu já estou meio que explicando o que seria o capacitismo, mas eu gostaria que você, como historiador e assistente social, pudesse também falar um pouquinho sobre isso. Nós vivemos num Estado, né, que tem uma Constituição, né? Essa Constituição, ela é um conjunto de direitos que foram que foram debatidos, né, depois de muita luta, e foram trazidos para dentro do arcabouço da Constituição de 88, a Constituição Cidadã de 88. E essa Constituição, ela, inclusive na questão da saúde, ela também, e outras portarias também que surgiram depois, né, como inclusive a criação do SUS, ela foi criada com o intuito de poder garantir os direitos, né? Então, existe, eu estou tentando explicar o pano de fundo, porque existe um senso comum que transforma tudo em atitudes recreativas. Existe o machismo recreativo, existe o racismo recreativo, que é aquela, tô brincando, né? Ou seja, você brinca com uma questão que afeta o outro, né?
normalmente não te afeta, afeta o outro. Para você, pode não ter nenhum significado, mas para o outro, sim. E por que eu digo que é importante abordar o capacitismo? Porque existem adjetivações que entraram para um rol que é recreativo. Você não tem problema nenhum de olhar para uma pessoa depois de fazer algo que você julga que ele fez errado, ou que ele fez com pouca, enfim, com pouca técnica, de falar que ele é um retardado, por exemplo. E o que é horrível, né? Falar que ele é um mongoloide. Por mais que esse capacitismo recreativo, que é uma ofensa recreativa que você faz, no sentido que a pessoa fala assim, mas a pessoa que eu estou chamando de retardado não é retardado. Ou seja, ele errou 2 vezes, né? Porque, tipo assim, em que pese ele não ser retardado, então de fato você utilizou como uma ofensa. E, além de tudo, é pejorativo. Porque depois de várias convenções, saúde e tal, alguns termos deixaram de ser usados. Não se usa mais o termo retardado, não se usa mais o termo mongoloide, levando em consideração que o termo mongoloide já é também um termo que é uma mistura de capacitismo com xenofobia. Xenofobia, exatamente. Por quê? Porque o traço de algumas pessoas que têm algumas síndromes são traços que lembram uma pessoa de origem mongol, que é um país, exatamente, que é a Mongólia. E que tem uma história incrível, inclusive. Tem uma história incrível, não apenas uma história incrível, como uma história de ter sido uma potência, inclusive imperialista. Sim. Né? Chama de que foi uma potência imperialista. Então, tipo assim, e uma potência que de fato era muito, inclusive, até mesmo por essa composição de região, e até mesmo sempre foram um povo que sempre foi já de alguma forma ridicularizado pela sua altura, né? Porque normalmente é um povo que tem uma altura baixa, não são pessoas muito altas, por a questão também de altitude também, que foi, no caso, o desenvolvimento, né, dessa parte do mundo. Então sempre foram subestimados, né? Quando chegavam aquelas grandes hordas de mongóis para poder ocupar outros territórios, eles eram vistos como pessoas com menor capacidade. No final, eles ocupavam e dominavam aquele espaço. O que demonstra, inclusive, que a sua composição física nunca impediu que ele pudesse ocupar e dominar espaços, né, como o Império Mongol. Enfim, voltando aqui ao capacitismo. Toda vez que você usa o capacitismo, que é o preconceito com pessoas com algum tipo de deficiência, né? Às vezes até não precisa nem ser algo relacionado a algo pejorativo. Quando você diz o seguinte, a pessoa fala assim, pô, eu não consegui encontrar algo. Você diz, você está cego? Né? A questão sensorial não impede que uma pessoa com deficiência visual, uma pessoa cega, consiga achar algo. Ela tem o tato ainda, ela tem o olfato. Ou seja, ainda que a pessoa não ache algo, chamá-la de cega ou de cego não reflete a verdade sobre as condições daquela pessoa. Então o capacitismo, impedir que o MC chame o outro de retardado, chame o outro de mongoloide, ou utilize até mesmo uma outra deficiência para poder designar o outro, obviamente que não vai mudar a questão do capacitismo no mundo. Mas é uma forma de naturalizar o contrário. Então, se todo mundo naturaliza que é possível ser capacitista, a gente vai fazer o movimento contrário. Porque se é para o movimento hip hop não fazer o movimento contrário em relação às opressões, então ele não consegue refletir o porquê ele se tornou um movimento amplo de luta por questões legítimas. Então o capacitismo entra dentro
Desculpa de ter me alongado tanto para explicar isso. Imagina. Mas o capacitismo entra dentro dessas proibições, né, que a gente faz na nossa roda cultural lá no Buraco do Boi, ali no Grande Maruí, no Barreto. E isso, pra gente, é caro. A gente acha que isso é necessário ser feito, não apenas na roda cultural, mas em qualquer lugar. Obviamente que a gente não acha, eu não acho que tem que cancelar ninguém. Eu acho que a vida deve ser um movimento educativo todos os dias, né? Obviamente que eu também desconstruo a cada dia o que eu recebi durante toda a minha vida como formação na família ou no meu meio. Então também não estou livre de ser capacitista, livre de ser machista, de reproduzir isso, mas é nosso papel enfrentar. Enfrentar e, como você falou, e eu gostaria de reforçar, desconstruir. A cada dia lutar para tentar se desconstruir desses estereótipos que nos foram, que foi de fato uma construção social ao longo dos séculos, que vem sendo carregada e arrastada até chegar a um ponto estrutural, que é o que a gente começou a falar no início sobre, e acaba se tornando cada vez mais difícil de desconstruir isso devido à sua imersão já dentro das estruturas sociais. Então é muito importante cada um de nós criarmos e buscarmos a consciência de si para que possamos desconstruir-nos a cada dia e nos tornarmos seres humanos melhores, porque no final das contas somos todos irmãos, somos todos amigos, somos todos trabalhadores e trabalhadoras, somos todas pessoas que queremos viver felizes com o outro. Então é muito importante que a gente tenha essa capacidade de desconstrução do que foi ao longo de tantos séculos construídos e nos empurrado goela abaixo. Então, muito boa a sua fala, gostei muito, muito interessante. E eu gostaria que você contasse alguma história para mim, para a gente aqui, para o público também, de alguma história engraçada, alguma coisa que você gostaria de, alguma lembrança, alguma memória que fosse interessante para você, que te marcou, que te deixou ou intrigado de alguma forma. Pode ser mais de uma história, fica à vontade. Aqui tá aberto para você falar o que você quiser, da forma que você quiser. Se você quiser imitar, brincar, que eu sei que você tem essas qualificações todas que eu já presenciei, você fica à vontade para fazer o que você quiser, meu irmão. Eu tive o prazer de poder encontrar. Eu há muito tempo sou um militante das causas sociais tal, e sempre tive uma admiração, né, pelo atual presidente da República, né, o Luiz Inácio Lula da Silva. Eu acho que um pouco também por identificar um pouco com ele, com as ideias dele. É óbvio que não é uma pessoa perfeita e tem suas imperfeições, né? Agora há pouco tempo fez um comentário infeliz e teve até de se retratar, mas o importante é que ele se retratou. Sim. Ele não ficou persistindo no erro, ou começou com quem me conhece sabe que a minha atual companheira Janja me conhece e sabe que eu não sou um preconceituoso com pessoas com problema de deficiência. Minha mãe, né, também sabe disso, quem me conhece sabe. Enfim, quem me conhece sabe. Esse negócio, cara, todo mundo que começa com quem me conhece sabe, você pode ter certeza que não está arrependido do que fez. Porque ele está tentando dizer que aquilo não foi expressão da sua opinião, mas foi apenas um deslize. Porque quem o conhece sabe que ele não reproduz isso no dia a dia. E a gente sabe que isso é uma falácia, né? Quando você sente que fez algo errado, quando você sente que você cometeu um erro, você só tem que se retratar. E é isso, você não tem que justificar. Eu estava bêbado, eu não sabia o que eu estava falando, eu era jovem demais, eu era velho demais. Não se trata disso. O caráter é uma coisa que você tem ou você não tem. Seja para poder não assumir o seu erro, ou seja para tentar justificá-lo. Então eu acho que
essas questões são muito importantes. Você falou sobre história engraçada, né? Eu tenho muitas histórias engraçadas. Eu não consigo de verdade lembrar de uma agora. Mas uma coisa que eu sempre achei muito legal foi a possibilidade que a gente tem de deixar os ambientes onde a gente chega sempre mais leves, né? Acho que é importante que... Eu acredito muito no diálogo, né? Eu acredito muito no diálogo, eu acredito muito em fazer amizades, eu acredito muito que a empatia nasce no momento em que você se relaciona com as pessoas. A empatia, a outridade, como diria a Angela Davis, se dá quando você conhece a realidade do outro. Quando você não organiza tudo em torno de você mesmo. Quando você olha e se sente como um indivíduo dentro de uma coletividade. E não um indivíduo cercado pelos seus próprios interesses individuais. Como eu gosto sempre de dizer, não existe saída individual para problemas coletivos. Não existe. Então, é no outro que a gente se vê, é no outro que a gente se enxerga. E por isso mesmo que eu acho que é importante canais e conversas como essa, como o Reação em Cadeia. Porque é importante que a gente conheça o outro. E aí não há um lugar melhor que a gente possa fazer aqui, sendo assistido por milhares de pessoas, para poder conseguir ser ouvido. Né? Ser ouvido. Eu acho que hoje no Brasil há uma crise muito grande, inclusive foi muito aumentada, né, nos últimos 4 anos, de uma desqualificação do debate público. O debate público ele está relacionado a opiniões que não têm lastro de realidade. Elas são baseadas em opiniões que são confundidas com liberdade de expressão, mas é uma liberdade de expressão que precisa ter na outridade, na empatia, a sua principal égide. Por quê? Liberdade de expressão, ela precisa terminar quando o direito do outro começa. A liberdade de expressão, ela não é algo abstrata que te permite emitir opiniões que possa resultar na destruição do outro, que possa influenciar outras pessoas a terem atitudes ou pensamentos que colocam a vida, coloca os outros em risco. Então, hoje, em torno da liberdade de expressão, todas as pessoas que desejam o mal de outras pessoas, todas as pessoas que não pensam nas consequências de quem elas influenciam, aqui existem milhares de pessoas nos assistindo. Então, ou seja, a coisa que a gente fala aqui influencia quem está aí fora. Não adianta, não é um bate-papo só não influenciaria milhares de pessoas se nós estivéssemos conversando sem uma câmera nos gravando. Sim. Do outro lado, aí onde você está, desculpa por quebrar a quarta parede, mas do outro lado que você está aí, eu acredito que o que eu falo aqui pode te influenciar. Espero que esse programa hoje esteja te influenciando de uma forma positiva. Que a liberdade de expressão não é licença. Não é licença para cometer crime. Não é licença para você poder colocar a vida de outro em risco. Não é licença para você contar meia-verdade. Não é licença para você poder dar informações que não têm lastro na realidade. Não é licença. A liberdade de expressão é a liberdade que você tem de falar o que você sente, mas com responsabilidade. Então acho que isso que a gente está fazendo aqui hoje. Então uma história que eu queria contar, assim, sobre como eu me descobri como militante, né, dos movimentos sociais. Primeiramente no movimento estudantil. Eu fazia parte de uma torcida organizada. Tem relação, vocês vão entender. Fazia parte de uma torcida organizada, a torcida jovem do Flamengo, a TJF. As torcidas se organizam em seções, né? Na torcida jovem do Flamengo, essa seção municipal é chamada de pelotão. É até meio estranho, né? Porque é um termo muito militarizado, né? Pelotão, né? Inclusive, não apenas é chamado de pelotão, como a torcida tem digamos, um subtítulo de torcida jovem ou exército rubro-negro.
Então isso demonstra, inclusive, como que essas organizações também se organizam. Sobre que lógica, né? Que se existe um exército, você é um soldado. Sim, sem dúvida. Né? E se você é um soldado, você segue ordens. E você está disposto a ir para a batalha também. E está disposto a ir para a batalha, obviamente. E eu, como grafiteiro, uma das minhas responsabilidades na torcida era demarcar os territórios da torcida. Então, se eu tinha um muro em branco, num bairro em Duque de Caxias, eu ia lá e colocava 18º Pelotão, torcida jovem do Flamengo, para marcar aquele território. Naquele território, quem manda territorialmente é a torcida jovem do Flamengo. Isso para dar recado, obviamente, a outras torcidas. Né? Então, e a torcida jovem, ela tinha alguns símbolos, alguns simbolismos que a representava. Entre esses simbolismos, tinha o Che Guevara. O Ernesto Guevara, aquele mesmo argentino, né, que fez revolução lá em Cuba e tal, foi morto na Bolívia, fez revolução do Congo, depois foi morto numa revolução na Bolívia. E eu, sinceramente, eu não sabia por que aquela figura era uma das figuras, porque a outra figura era o Saddam Hussein. Nossa Senhora. Então, tinha o que os une nessa loucura é que tanto o Saddam Hussein era um cara militarizado, como o Che Guevara também era um cara militarizado no sentido da revolução e tal. Mas eu tinha a liberdade, já que era eu que fazia, de colocar o símbolo que mais eu tivesse algum tipo de afinidade. E por algum motivo eu colocava o Che Guevara e não colocava o Saddam Hussein. Os motivos óbvios, né? Existiam também, naquela época, uma campanha muito grande de demonização do Iraque, da figura do Saddam Hussein e tal. E um belo dia eu estava marcando um desses territórios, mais precisamente no Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, e eu estava pintando. O TJF já tinha acabado de fazer a parte das letras e estava fazendo o Che Guevara na parede. Aí parou um cara e falou assim: ô rapaz, você tá aí pichando essa parede aí, qual foi? Eu falei: pô, qual foi não, tô aqui fazendo aqui o negócio da torcida aqui, entendeu? E quem foi esse cara aí que você tá desenhando aí? Eu falei: pô, isso aqui foi o Che, pô. Aí ele perguntou: quem foi o Che? Eu falei: pô, o Che foi o Che, irmão. Qual foi? Aí ele falou: pô, tu não sabe quem é o cara, tá desenhando o cara? Eu falei: pô, você sabe quem foi o cara? Eu sei quem foi o cara. Se você for nesse endereço aqui, ele me deu o endereço, eu lembro que como fosse hoje. Era a Avenida Duque de Caxias, número 8. Centro, né? Você vai lá que eu vou te dar um livro desse cara. Aí eu fui lá, essa era a sede do Partido Comunista, em Duque de Caxias, fui presenteado com esse livro, e a partir daí, depois dessa leitura, eu comecei a me tornar um militante dos movimentos sociais, com uma ideologia definida e tal. E a partir daí não parei mais como militante, até que comecei a me organizar também, vi que dava para participar do movimento cultural, do hip hop, e ao mesmo tempo também colocar as minhas opiniões ali, através do meu rap, através das letras que eu compunha, através também daquilo que eu deixava de arte em cada muro em que eu grafitava. E o hip hop se encaixou perfeitamente, esses elementos, né? A minha própria condição como grafiteiro, que também me encaixou como um dos elementos do hip hop, e também a minha atuação como compositor, como MC também me trouxe também essa possibilidade, e foi aí que as coisas acabaram por acontecer. Mas achei interessante contar essa forma como eu fui aproximado por uma pessoa que me viu grafitando e achou que seria interessante, né, abrir a perspectiva daquela pessoa que ele estava vendo ali pintando aquele muro. Achei interessante contar essa história. Cara, uma história realmente muito interessante e você, cara, muito bom, gostei muito de ter esse bate-papo contigo, de a gente poder ter essa troca de ideias, de você contar essa sua experiência de vida e profissional também, né, que você carrega hoje contigo, também esse símbolo da cultura muito forte, isso é muito bom, muito importante para a sociedade, a gente precisa muito de fazedores de cultura. O canal Reação em Cadeia também é um instrumento de cultura, e é para isso que nós estamos aqui conversando com pessoas que estão envolvidas com cultura, independentemente de que tipo de expressão de arte que seja,
porque a cultura se faz em todos os espaços e praticamente tudo que nós vivemos é cultura e expressão de cultura, se não tudo. Então eu gostaria de saber se você quer falar mais alguma coisa para finalizar, para a gente se despedir do público. E já de antemão agradecer o privilégio, cara, de ter conversado, tido esse bate-papo contigo. Você é um cara extraordinário, tem uma história extraordinária e é um ser humano extraordinário que eu tive a oportunidade de conhecer. Fico muito grato de poder te chamar e dizer que você é um grande companheiro, um grande amigo, cara. Eu queria agradecer o convite, dizer que eu estou muito feliz de falar para o seu público, de falar para os seus telespectadores, dizer que esse bate-papo aqui ele ajuda, como eu disse, a qualificar ainda mais, né, o debate nessa plataforma, que é uma plataforma que muitas das vezes ele também tem muita desinformação. Sim. Eu acho que esse canal é um canal que preza por isso, né, por uma informação de qualidade. Eu vi outros programas aqui, estive acompanhando outros vídeos do canal e fico muito feliz de ter sido convidado. E isso para mim é muito importante, ter espaço para poder também debater, falar. Eu acho que a gente precisa falar mais, né? Sim, sobre política, sobre cultura. A gente precisa falar porque existem outras pessoas aí que falam desconstruindo, que passam desinformação. Então a gente precisa se apoderar desta plataforma para poder informar e trazer informação de qualidade, informação que possa vir a construir novas perspectivas. Então agradeço muito o convite. Deixo aqui também para vocês que quiserem seguir no Instagram, né? @Johnny_Cria e também @Roda Cultural do Barreto, que é o corre que eu produzo. Então vocês vão lá, seguem lá para dar aquela moral pra gente e tal. Segue, compartilha. Também faz lá o comentário. O pessoal da comunicação lá da Roda Cultural manda dizer isso, né? Faz o comentário para ter engajamento, curte lá, enfim. E agradecer muito esse convite mais uma vez e esperar que tenha outros convites para a gente conversar sobre outros assuntos, outros fóruns de debate, na verdade sobre qualquer assunto, né? Qualquer assunto que você me chamar para conversar, eu acho que dá para a gente trocar uma ideia, né? Com certeza, e a gente vai ter sim outras oportunidades de termos mais bate-papos, porque são de pessoas como você que eu gosto de ter a companhia, que eu gosto de abrir o espaço justamente para que possa disseminar informações de qualidade, ter um diálogo de qualidade, um diálogo amplo e um diálogo respeitoso, como a gente estava falando, né, durante todo o vídeo. E eu acho que para o público vai ser muito bacana. Assistam até o final o vídeo, não assistam somente o início do vídeo. Também peço para que vocês se inscrevam no canal, deixem seu like, mencionem nos comentários, escrevam nos comentários à vontade, fiquem à vontade para falar nos comentários o que vocês quiserem, perguntas, sugestões, críticas. O canal é aberto a tudo, eu respondo a tudo pessoalmente. Então eu gostaria muito desse engajamento de vocês também. Compartilhem com os amigos. Na descrição do vídeo aqui embaixo vão estar disponíveis os links do Johnny, das redes sociais dele e do trabalho dele com a Roda. E também tem os links do canal disponíveis aqui para vocês. Johnny Cria, pessoal. Johnny Cria, salve, muito obrigado. Grande prazer. Meu e também, todo meu. Nosso, cara, nossa, muito bom. E um abraço a todos. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.